seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. O mês de janeiro é um mês especial de férias e nós aproveitamos para passar novamente os programas que no decorrer do ano você aí de casa nos pede para reprisar. Entre tantas requisições, infelizmente não podemos atender a todos os pedidos, então você vai assistir os mais votados. Um dos programas campeões de solicitações foi sobre o abuso sexual, até porque, infelizmente, no último ano, esse assunto esteve em alta. Então, confira o tema da reprise de hoje com a delegada Lisandra de Carvalho e a psicóloga Patrícia Fagundes sobre abuso sexual. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Hoje, o assunto de nosso debate é de extrema importância que precisa ser muito discutido ainda. Nós vamos falar sobre o abuso sexual. E para falar sobre isso, eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. E aqui ao meu lado está a delegada Lisandra de Carvalho e a psicóloga Patrícia Fagundes, ambas da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Obrigada pela presença de vocês no nosso programa. Então vamos começar esclarecendo algumas coisas. O que de fato é considerado o abuso sexual? Bom, o abuso sexual ele tem um conceito genérico, né, até se valendo de definições trazidas pela psicologia, mas quando nós falamos na área do direito penal, nós temos que fazer a correspondência no que determinada conduta caracteriza para fins de tipificação penal, ou seja, qual é o crime então? Então, quando a gente analisa o Código Penal, nós não vamos ter abuso sexual, é isso, né? Um conceito do abuso sexual. Nós vamos ter crimes que se enquadram dentro desse conceito genérico. Por exemplo, o estupro, né? O estupro de vulnerável, que é aquele praticado contra menores de 14 anos, e outras condutas que, analisadas então dentro dessa tipificação penal, vão corresponder ao que é o abuso sexual genericamente conceituado. Então podem ser várias coisas que daí uma conversa com a psicóloga, com a própria delegada pode ser descobertas que é de fato o abuso. Isso, mas assim, vamos trazer exemplos práticos, né? E para fazer essa associação com o crime. Então, por exemplo, o estupro de vulnerável é a prática de qualquer ato libidinoso, tá, com menor de 14 anos. Então, tanto a relação sexual consumada, né, com penetração, quanto outros atos, por exemplo, que não signifiquem necessariamente a relação sexual com penetração, que é a conjunção carnal, né? Então, atos diversos da conjunção carnal, atos libidinosos, também caracterizam o crime de estupro de vulnerável. E isso é importante, porque nós podemos ter aí outras práticas sexuais, né, que se enquadram dentro dessa conduta que caracteriza este crime. Então, não necessariamente ocorrendo uma conjunção carnal, né? Uma conjunção carnal, com penetração, né? Então, o toque, passar a mão na região íntima. Assédio. Né? O assédio não caracteriza o estupro de vulnerável, mas ele pode se enquadrar em outras figuras típicas, né? Por exemplo, nós temos uma contravenção penal que se chama importunação ofensiva ao pudor, né? Que é isso aí, é assediar, importunar alguém, né, em público de modo ofensivo ao pudor. Então, caracteriza essa contravenção penal. E vocês estão que lidam diariamente com esse tipo de problema, com esse tipo de crime, quem são os maiores abusadores das vítimas? Queres responder? Eu acho que não. Primeiro, o abusador, a gente fala abuso, porque o abusador tem uma relação, na maioria das vezes, de poder, né? Ele abusa do poder, da confiança das vítimas, né? Então, muitas vezes o abusador, ele é próximo à vítima, né? Na maioria dos casos, acho que podemos dizer. Um familiar, né? Então, são relações onde que ocorre o abuso de poder, de confiança, acaba seduzindo a criança, então a gente não, né?
Oferecendo coisas em troca, por exemplo. Isso, nesse comportamento sedutor, né? Então tá sempre próximo à vítima. Sim. Mas também ocorrem casos que são desconhecidos, totalmente desconhecidos também? Sim, nós tivemos recentemente um caso de um vizinho, né? Mas que estava próximo fisicamente, né? Então, quando a gente fala de proximidade, é essa proximidade física, seja no ambiente familiar ou, né, essa relação de amizade, por exemplo. Nós tivemos um vizinho, né, que abusou de uma menina justamente por ter essa proximidade, né? Vinha conquistando, dando brinquedos, guloseimas, convidando para frequentar a casa, né? Até que em uma determinada situação houve o contato físico abusivo. Então foi chegando perto e assim acabou conseguindo, né? Que também isso, conquistando a confiança. Então a criança, ela entende que ela está se relacionando com um amigo. E ela não consegue ver maldade nessa pessoa, né? Tanto que nós nesse caso específico, nos chamou a atenção que ela se sentiu traída, né, Patrícia? Ela disse, eu me senti traída porque foi o meu amigo que fez isso. Era amigo dela, né? Porque esse abuso se dá em partes, né? Ele começa com fases, ele vai, né, como a delegada disse, ele vai seduzindo. A criança acaba, às vezes, nem, na maioria, algumas vezes, não tem essa agressão, né? Ela não sente dor, aquilo ali acaba sendo uma carícia, elas vão evoluindo, né? Então, porque a criança não entende, né? Ela não compreende que talvez aqueles carinhos, né, que aquela conduta abusiva, ela interpreta mais como um carinho e não como o abuso sexual propriamente dito, né? Quando não tem dor. Então, é importante, quando não tem dor, né? A gente consegue ver essa diferenciação quando ela resta lesionada, né, pelo toque, pela prática sexual, ela vê que aquilo foi com maldade, então ela interpreta essa maldade, né? E de outra forma ela fica até confusa, ela não sabe, mas por que isso está acontecendo? Eu sei que não é bom, não é legal, né? A minha mãe me ensinou que alguma coisa tá errada. Quem toca na minha parte íntima sou eu, né? Ou a mãe, né? Alguém em casa. Mas por que ele está fazendo isso? Mas não está me machucando. Então a criança fica confusa quanto a essa conduta abusiva, né? E para a polícia, tanto no caso da psicologia, para investigar um possível crime de estupro, o que mais dificulta para caracterizar que aquilo foi realmente um abuso? Bom, nós temos então os crimes sexuais que deixam vestígios e os crimes sexuais que não deixam vestígios, né? O estupro ele pode deixar vestígio quando há uma conjunção carnal completa, né? Por exemplo, com rompimento de ímen, sendo a vítima virgem, aí nós temos a materialidade nesse exame de corpo de delito feito pelo médico perito, que conclui que houve essa lesão, ruptura imenal, né? E outras condutas que o toque, passar a mão, né? Ou, por exemplo, o sexo oral, né? Ele não vai deixar o vestígio no corpo da vítima, né? E então o que serve como prova? E a gente batalha para isso, né? Para incentivar sempre a denúncia, porque a palavra da vítima é a prova nesses casos, né? E daí a importância de se trabalhar de uma forma multidisciplinar. Então a polícia vai ouvir aquela criança acompanhada da psicóloga, que tem condições, né, de fazer uma avaliação daquele relato, se aquele relato preenche os critérios de credibilidade. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica DEMAC de hoje é sobre os rodapés. Até pouco tempo, os rodapés tinham uma única função: proteger o revestimento da parede e dar acabamento ao piso.
Hoje, eles são inseridos nos projetos de interiores como um elemento de destaque na decoração. Demac é a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Todos os casos envolvem violência física? Não. Nem todos? Nem todos. Né? E pode acontecer também com ameaça, né? Eu vou te matar, ou eu vou matar a tua mãe, se tu contares, né? Porque é importante que se diga que quando a gente fala de abuso sexual de crianças e adolescentes, existe, né? Até pego emprestado os conceitos da psicologia que são a síndrome do segredo e a síndrome da adição, né? Aí a síndrome do segredo se relaciona ao abusador impor aquilo como um segredo entre ele e a vítima. E da adição sendo o abuso um vício para o abusador. Então ele não consegue também, né, cessar a sua conduta. E aí eu acho que vem toda essa parte patológica, né? Sim. E como nos casos que nós temos, não tem essa materialidade que a delegada falou, nós temos a palavra da vítima, muitas vezes tu tem que conversar com ela, tu tem que criar vínculo com essa criança, fazer com que ela vá demonstrando se há sofrimento, né, para que ela se sinta também confortável de falar sobre o abuso. Porque na maioria das vezes, como a gente tinha falado anteriormente, são relações que já estavam acontecendo como uma amizade, de confiança naquela pessoa. E muitas vezes a criança tem ela tem um mecanismo de defesa que é a negação. Então ela nega que aquilo ali poderia ter sido algo ruim para ela, né? Então ela acaba se protegendo de alguma forma, né? Então eu estou fazendo alguma coisa que talvez eu sei que não é certo, né? Mas eu tô negando porque aquilo ali, afinal de contas, eu gostava da pessoa, a pessoa foi conquistando, era uma pessoa próxima. Tinha um carinho pela pessoa. Tinha um carinho, né, uma relação de confiança. Então, muitas vezes é difícil de conseguir ter o relato num primeiro momento da criança, né? Então, por isso que é importante. Aí tem a aplicação de testes também, a gente vai... elas têm os brinquedos, onde que elas vão brincando, vão demonstrando através da brincadeira, né? De um espaço lúdico que foi criado para que elas possam ir demonstrando através da brincadeira se há algum sintoma ou que a gente possa, né, através disso, conseguir o relato da vítima, né? Daí é importante esclarecer que nós temos uma sala especialmente projetada para ouvir crianças, né? Que é a sala de depoimento especial infantil. Então ela é, como a Patrícia falou, né, decorada, né, com brinquedos, com bonecas, com um apelo e um mundo infantil. Então o que nós fazemos? Nós vamos para o universo dessa criança, né? Você se infiltra. Nós é que fazemos a abordagem dentro daquilo que ela pode compreender, do mundo dela. E não o contrário, né? Como num depoimento clássico, tradicional,
que existe uma cadeira, uma mesa, um computador e a pessoa sentada do outro lado, né? Aquilo é frio, a gente não consegue acessar a vítima, né? E assustador, exatamente, né? Então é nesse ambiente, nessa forma de tratar, de abordar, que a gente consegue, né, ganhar confiança, né, para que ela nos conte o que aconteceu. E a gente, também é importante dizer que nós filmamos, né, todo esse depoimento, porque muito além de palavras, nós temos os gestos, né? E a dor a gente não consegue escrever no papel, a gente enxerga a dor, né? Muitas vezes as vítimas choram, né? A gente o que não é dito, uma né? reação, né? Nós, através do sintoma corporal mesmo, às vezes elas vão se deitar sobre a mesa, elas começam a chorar, elas não querem mais falar, uma mudança brusca de brincadeira. Às vezes até elas estão brincando, elas tiram toda a roupa do boneco, elas querem começar a mostrar através disso, né, que alguma coisa não está bem, mas às vezes no primeiro momento ela não consegue verbalizar, né? Então a gente trabalha também com esses outros sintomas que vão se manifestando. Até né? porque para a criança é difícil também, né? Uma brincadeira às vezes desorganizada, que tu vê que aquilo ali, tu começa a explicar, às vezes, nós estamos, né, tu conhece a delegacia, sabe a função, então ela começa a perceber talvez assim que ela, né, que ela teria coisas para falar, mas ela não consegue, então ela começa a demonstrar de uma maneira desorganizada, ali uma brincadeira, o que tem alguma ansiedade, alguma inquietude dentro dela. E né? a partir dali que você consegue ter um diagnóstico final mesmo, a partir dos gestos, da forma como a criança se comporta. São todos os sintomas que ela vai manifestando, né? Na oitiva, como eu te falei, assim, a aplicação de testes também é bem importante para ver, né, o emocional da criança, porque muitas vezes nós não temos a palavra no primeiro momento, mas aí, se há necessidade, a gente vai marcando outros encontros até que a criança se sinta confortável para falar sobre isso, né? E essa é a parte, né, que a Patrícia desenvolve com maestria, né, diga-se de passagem, e ao término de todo o depoimento, ela confecciona um parecer psicológico. E esse documento, ele integra o inquérito policial, a investigação, né? Então, ali, nós conseguimos ver, bom, de acordo, então, com os critérios de avaliação de credibilidade, esse relato merece ou não merece credibilidade, né? E mais, daí, a análise da autoridade policial, dentro do contexto probatório, ele encontra fundamentação, né? E encontra respaldo nas demais provas. Sim, então vamos indiciar o acusado, né? E como é que a gente faz essa análise? Bom, a criança contou para mais alguém, né? Em que circunstâncias ela contou? Se há um laudo já apontando, então, realmente o vestígio é mais, claro, uma prova muito forte, né? Nesse sentido. Mas, mais uma vez, né? A gente reitera, mesmo naqueles casos em que não há vestígio, né, em que não houve um diagnóstico feito no exame de corpo de delito, então nós podemos ter essa palavra da vítima como prova robusta, importante para um juízo final de indiciamento, né, isso confrontado com os demais elementos de convicção que nós vamos coletando durante a investigação. Né? Aí nós podemos ter testemunhas, né? Testemunhas oculares, pessoas então que ouviram esse relato de mais de uma fonte, né? O próprio comportamento do acusado é analisado, o que ele fala sobre a imputação que está ali sendo feita, né? Como ele se comporta perante... Exatamente, né? Quais são os antecedentes dele, não necessariamente os policiais, porque nós muitas vezes nos deparamos com um abusador que vem cometendo vários crimes ao longo da sua vida, mas ninguém denunciou. Então, pela primeira vez ele vai ter um indiciamento, né? Ele vai então ter um antecedente policial. Mas como era essa vida pregressa dele, então? Nós podemos analisar isso. Faz toda uma investigação. Faz uma investigação da vida pretérita, né? E a partir dali descobre tudo o que já fez até Exatamente. antes, né? E a gente faz então também uma busca ativa pelas vítimas do passado.
Tivemos um caso recentemente nesse sentido também, né? Olha, a vítima relatou e disse, mas isso também acontecia com a minha amiga, né? Nossa. Então, quem é a sua amiga? Onde mora? Vamos atrás da amiga, fazemos um convencimento para ir à delegacia, para a gente poder escutá-la, né? E aí se transforma numa outra investigação. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Pode-se dizer também, por exemplo, doutora Patrícia, que abusadores, eles têm algum problema psicológico, talvez da infância, que aconteceu alguma coisa, por isso que eles têm esse tipo de comportamento? Eu acho que há muita confusão entre o pedófilo, né, que seria uma doença, um transtorno mental, e o criminoso, né? Porque o pedófilo, ele nunca se relacionou com adultos, ele tem essa fixação por crianças, ele acaba olhando imagens de criança, seduzindo crianças, às vezes nem sempre abusando delas, mas ele tem essa fixação por criança, que é um transtorno mental. E o criminoso é diferente, né? Ele acaba tendo, como nós falamos antes, ele acaba planejando, porque o pedófilo, ele tem uma compulsão, ele age por compulsão. E o criminoso, ele tem tudo planejado, né? Como a gente havia falado antes, ele vai seduzindo, ele tem fases que ele vai fazer, então é uma diferença. O criminoso, eu acho que sim, que tem um transtorno de personalidade, né? Mas não que seria necessariamente, foi abusado, teve algum trauma de infância. Então, acho que existe essa diferença entre o pedófilo, que é um transtorno mental pro DSM, né? É considerado uma doença mental que precisa ser tratada, e o criminoso, né? Que é o abusador, que tem esse planejado, que faz realmente por maldade, né? Planeja tudo. Mas pelo um transtorno de personalidade, sem dúvida, né? Que também precisa de uma ajuda psicológica também, né? Sim, mas precisa ser punido também, né? Primeiro punido. É. E, por exemplo, então, doutora Elisandra, quais são os maiores desafios encontrados para lidar com esse tipo de caso? Para vocês duas, no caso, né, que lidam direto com isso. É o silêncio, né? Quebrar
o segredo, é quebrar a vergonha, né, da vítima, especificamente de crianças, né, e adolescentes também, conseguir obter esse relato, né, de uma forma, enfim, assim, que nos confidencie os detalhes daquilo que aconteceu e a partir dessas informações nós direcionarmos as outras diligências dentro da investigação, né? Mas quando eu falo em quebrar esse gelo, em chegar, né, no que aconteceu, que a pessoa sinta a vontade para contar, considerando então como fundamental a palavra da vítima, né? Nós lembramos que esses casos, via de regra, não têm testemunhas, né? As testemunhas que nós nos referimos são pessoas para quem a pessoa pode ter contado, mas raramente nós vamos ter uma testemunha ocular, né? E também são casos que acontecem entre quatro paredes e sem registro de câmeras, por exemplo. Então, a prova que se vai ter é a partir da vítima, né? Da palavra da vítima. A partir da palavra da vítima, do que vai ser dito e como vocês haviam dito antes, dos sinais também, né, que a vítima pode apresentar. Exatamente, é o conteúdo, né, que vem da vítima que deve ser explorado por nós. E além desses sinais que vocês comentaram que elas apresentam no momento de estar denunciando e falando, em casa, como é que a criança ela muda, ela está diferente, até para ficar um alerta para os pais, como é que é esses sinais? Nós sabemos, né, que há uma mudança de comportamento, né? Isso é em quase todos os casos, né, Patrícia? Acho que a gente pode afirmar, né? Sim. Então será muito alegre, fica retraída, né? Crianças pequenas, a gente observa que voltou a fazer xixi na cama, né? As mães trazem isso, não permitem o toque, né? O contato físico do adulto. Acabam se isolando, elas, né? Elas evitam, assim, brincadeiras, se tornam mais agressivas, não querem o toque. Eu acho que é isso. Tem também da parte... vai fazer um exame, vai na médica, se assustam muito quando tem que tirar a roupa, quando tem que fazer o toque, né? Às vezes existe odor, né, nas calcinhas das meninas, então isso também tem que prestar atenção, assim. As doenças sexualmente transmissíveis, né? Elas sentem dor, às vezes, para fazer xixi também, então são coisas... O que pode apresentar, mas também pode ser que não apresente só uma mudança de comportamento que a criança se isole, mas pode apresentar outros comportamentos. Também um sintoma de ansiedade muito grande, acabam, né, tendo problemas estomacais, muita dor de estômago, acabam fugindo do convívio com os colegas. No colégio também a gente sempre tenta conversar com as pessoas que têm contato. Bom, doutora Lisandra, doutora Patrícia, quero agradecer a presença de vocês no nosso programa. Com certeza esclareceram muitas coisas, que esse é um assunto de extrema importância, que tem que estar sempre falado, né? O pessoal que está de casa tem que sempre saber um pouco mais sobre abuso sexual. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nós é que agradecemos, né? Muito obrigada pela oportunidade, pela importância do tema. Sempre que nós podemos contribuir, né, e estimular as denúncias, isso é muito importante para nós. Muito obrigada. Esse foi o nosso programa Expressão Livre e na semana que vem temos mais.